na cidade inteira, muito trânsito. Então, agradeço muito a presença. E dessas meninas lindas, maravilhosas, que eu aproveito para dar os parabéns para todas as mulheres, mês das mulheres, passou o Dia das Mulheres também. São 40 anos da Ornari, nós estamos celebrando já desde o ano passado até 27 de agosto desse ano, quando a gente realmente completa os 40. Como disseram algumas pessoas por aí, esses anos não significam nada, porque eu comecei agora. Mas nós temos, para comemorar essa época do design, uma mostra de arte pela 3ª edição consecutiva com a Marina Conde. São várias galerias e foi feita uma curadoria para falar de cada década que a Ornari está presente nesse universo, nesse segmento de mercado. Então, tem obras do Kreisberg, dos irmãos Campana, Amilcar de Castro. Vocês vão passeando pelo showroom e vocês vão encontrar obras lindas. Sempre tem etiqueta identificando. Tem também um lançamento nessa sala que está aqui ao lado, com a linha Colette. Já está em Milão, em vários outros showrooms. E, além disso, nós sempre trazemos, nessa época, algumas palestras com pessoas de muita relevância no mercado, que, normalmente, todo mundo vê só através do Instagram. Então, é uma homenagem democrática que todo mundo consegue ter acesso a essas figurinhas, sabe? Que vocês só veem através dos projetos no Instagram, da Beta, de todo esse povo bonito. Já tivemos algumas que aconteceram desde o dia 5, ainda temos amanhã, mais 2 e mais uma na quinta-feira. Tem o QR Code, que está por aqui também, que vocês podem fotografar, que tem os releases de tudo o que está acontecendo, os convites e as fotos de todos os eventos, inclusive as de hoje. Vão estar lá no QR Code. Então, abrindo, primeira coisa, meu filho, que é essa minha obra-prima, que está aqui, Peter, que é o nosso novo chefe há algum tempo, que é uma honra. E, aqui, do nosso lado, as pessoas que vocês vieram ver. A Beta Germano, editora-chefe da Bazar Interiors, já foi de vários outros títulos marcantes aqui da nossa história e representa muito bem uma marca incrível, que é a Bazar Interiors, da Patrícia Carta. A Blanca, que é a chefe, a CEO da Pantone, que vai contar para vocês sobre a cor do ano e mais algumas coisas. E, em contrapartida com ela, a Débora Roig, arquiteta, faz uns 3 anos, mais ou menos, no mercado, que nem eu, né? Começamos juntas há pouco tempo. E tem assim um projeto atrás do outro com muito sucesso, e ela trabalha muito, muito com as cores. Então, é uma honra ter as duas falando sobre esse trabalho junto com a Beta. A Beta, além de ser editora da revista e conhecer muito esse mercado editorial, ela é uma exímia conhecedora de arte. Já trabalhou também muito sobre esse tema, ela pode contar mais. Então, é uma conversa muito rica, que vai ser um prazer ouvi-las, e espero que vocês também curtam muito. Então, bem-vindas. Agora, a palavra é com vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer, claro, as meninas da Ornari e dizer que vocês acertaram muito na curadoria da palestra, porque eu, particularmente, sou obcecada por paleta de cor. A Blanca, claro, entende tudo, e a Débora também tem muita experiência, né, nos projetos dela. Pensando em cor, né, assim, um pouco falando da minha entrada nesse segmento, como a Esther falou, eu escrevo muito sobre artes plásticas, então, claro, entender os significados das cores, como elas funcionam juntas, né, porque elas mudam muito, dependendo, né, da outra cor que está do lado, é um assunto que sempre me interessou muito.
E aí, quando eu vou para a arquitetura, a gente vai para a arquitetura, eu rapidamente aprendi como a cor é importante para você criar sensações, né, e desenhar espaços. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar algum projeto, por exemplo, no México, do Luiz Barragán, né? Ele, assim, a cor te preenche e te diz muita coisa, né? Eu acho que é um exemplo bem radical nesse sentido, mas se você olhar para a história da arquitetura, tem vários movimentos, a própria Bauhaus, os arquitetos modernos usaram muito as cores para criar esses espaços e sensações. Então, isso é um assunto particularmente que me interessa bastante. E aí eu queria começar essa conversa falando com a Débora sobre isso, porque ela, na prática, né, eu sinto as cores e ela que constrói esses espaços. E aí eu queria já começar te perguntando um pouco sobre o seu processo criativo nessa parte de pensar na paleta de cor de um projeto. Às vezes eu fico na dúvida se o arquiteto pensa a paleta por ambiente ou se ele pensa no projeto inteiro. E eu acho que tem uma coisa de... Eu que trabalho muito com fotografia, de entender também os ângulos, né, que você está na casa e qual a cor que você está vendo, dependendo de onde você está. Conta um pouquinho para a gente sobre essa parte do seu trabalho. Bom, primeiro, obrigada pela presença de todo mundo, pelo convite dessa família querida. Mas o processo criativo, eu acho que, assim como a moda reflete a personalidade de quem está vestindo, a casa também espelha quem mora ali, né? E isso tem tudo a ver com as cores, com as sensações que a gente quer, que a gente se inspira no cliente. Uma coisa que é muito importante no meu trabalho, que eu dou muito valor, e acho que isso faz muita diferença no meu processo criativo, é ter uma escuta atenta, né? É você escutar o que o cliente deseja, né? Eu escuto muito o cliente, às vezes, falar: nossa, como você adivinhou que eu queria tudo isso? Sabe, assim, você descreveu em ambiente exatamente aquilo que a gente queria. E eu acho que o meu trabalho é ser condutor dessas escolhas, né? E os ambientes, os meus ambientes, eles são muito diversos entre si, exatamente porque cada um é uma pessoa única, né? E então a palheta vai de acordo com a sensação que o cliente quer sentir daquele projeto. Eu pergunto muito isso. Qual é o que você sonha da sua casa? Qual é a palavra que você define? Então, a pessoa fala aconchego, eu quero um espaço de tranquilidade. Então, dentro disso, eu vou criar materiais e cores, né, para determinar. Quando se trata de um ambiente comercial, eu acho que a gente fica mais limitado. Obviamente, eu não vou fazer um spa vermelho, né? Eu não vou fazer um restaurante de comida natural preto, né? Mas numa casa, num ambiente personalizado, a casa vai espelhar e vai ter a sensação daquela pessoa. E já teve algum projeto que o cliente pediu uma cor específica que foi mais diferente ou inusitado? Você tem alguma lembrança que teve alguma cor que... Porque às vezes é desafiador, né? A pessoa vira assim: eu quero roxo. É isso que eu ia falar. Tem alguns desafios. Nada contra roxo, né, gente? Eu estou usando uma calça roxa, mas assim, sei lá. Mas é exatamente isso. Eu acho que são desafios, né? Não existe uma cor. Eu acho que a maturidade também me trouxe um pouco isso, da gente olhar para o inusitado, para o diferente, com um olhar mais acolhedor, né? Sem muita crítica e saber explorar aquilo. Isso eu acho um talento, né? E já aconteceu, respondendo a sua pergunta, já aconteceu há um tempo atrás. Hoje a gente vê muitas cozinhas coloridas e tal. E há um tempo atrás, não era nada habitual, uma cliente pediu uma cor muito inusitada, um verde menta, enfim, e ficou um projeto lindo que depois eu vou mostrar para vocês. Mostrar. Maravilhoso.
E queria que agora você contasse um pouquinho sobre o processo criativo da Pantone, sobre essa questão da cor do ano, porque assim eu tenho certeza que o mercado inteiro fica super ansioso com esse momento, né, contagem regressiva. E eu acho que sempre tem um estudo muito profundo, né, Pantone, e essa definição da cor é meio que um símbolo do tempo, assim, né, a cada ano. Eu não sei se ele está funcionando. Deixa eu ver. Peraí. Aqui é só. Pronto. Então, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês e responder a esta pergunta que já me foi feita muitas vezes. Então, só para a gente se posicionar, eu participo do programa de lançamento da Cor do Ano há 27 anos. A gente começou com esse programa, que é um programa de criação de awareness no designer e na comunidade criativa, para que eles tivessem um olhar mais afinado e tivessem, né, do Pantone Color Institute, uma direção que não é obrigatório ninguém seguir, eu sempre falo isso, é apenas uma sugestão daquilo que os experts do Pantone Color Institute identificaram como uma cor que está marcando o nosso tempo, né? Então, é o tal do Zeitgeist, o espírito do tempo. E, desta vez, pela primeira vez em 27 anos, eu tive uma surpresa, um choque. Eu Todo quase mundo, eu caí acho, né? né? Mas, vamos dizer, eu estou fazendo isso há 27 anos e esperando um verde. Eu estava, assim, apostando todas as minhas... Porque eu também não fico sabendo, gente. Eu sei disso um pouco antes para poder fazer a curadoria. A nossa Casa das Cores fica na Cor do Ano, a gente faz... Bom, é todo um projeto enorme que leva uns 2 meses para concluir, mas, quando veio branco, assim, eu tinha acabado de fazer um talk, também no mundo da arquitetura, e a gente tinha comentado sobre a força do branco, principalmente no Brasil. E eu cheguei a comentar, neste talk, que branco era uma cor bastante brilhante e que a gente tomasse cuidado com o uso excessivo de branco, 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 porque você vai ficar um pouco sem referência, né? O branco é a união de todas as cores. Porém, você não está vendo todas as cores, você está vendo a união, que é o brilho, o branco. Enfim, aí entrou aquela história do off-white, que é um branco um pouco abatido, para que você tire aquele brilhão do branco, né? Porém, a Cor do Ano, chamada Cloud Dancer, ela não é um off-white, gente. Isso é muito importante falar para vocês. É um branco quebrado, blanc cassé, né? É um branco que tem um toque de outra cor. Na minha opinião, pelo meu olhar de expert, é um toquinho quente, porque o mundo está precisando desse calor humano. E, por isso mesmo, o Brasil está se tornando referência cultural de comportamento no mundo, porque nós ainda temos essa coisa de ligação pessoal, de abraçar, de beijar, de querer estar junto. Olha quanta gente bonita no mesmo espaço, né? Isso é muito Brasil, e a gente está marcando isso no mundo como uma referência muito positiva e totalmente brasileira, o Brazilian Way of Life. Mas, não querendo sair do seu assunto, esse programa, na verdade, ele começa muitos meses antes. Agora, enquanto a gente fala, eles já estão estudando qual será a cor do ano 2027. E não é uma decisão aleatória, e o mais interessante é que é uma decisão anônima. Você não sabe as pessoas que estão por trás, mas são todos diretores criativos que trabalham especificamente com cores, decisórios de cores, em inúmeras indústrias internacionais pelo mundo, que se reúnem pelo prazer de definir a cor do ano. E, 27 anos atrás, nós tivemos o bug do milênio, do 99 para o 00. Né? Quem entende de programação sabe muito bem que é muito perigoso isso. E a gente corria o risco de cair fronteiras, de todos os voos serem cancelados, todo o dinheiro que você tinha na conta sumir, enfim, coisas muito graves. E a Pantone saiu com o que a gente chama de cor do milênio, que se chama Cerulean. E é uma cor azul clara, por quê?
Normalmente, quando a gente está, de fato, desesperado, a gente clama aos céus. A gente olha para o céu na vontade de receber do céu ou uma inspiração, ou uma resposta, ou alguma coisa que nos acalme. Então, olhar para o céu é uma das características da cor do milênio chamada Cerulean. E eu fiquei muito impressionada com esta cor do ano e toda a campanha, porque a campanha é mais linda do que a própria cor, porque ela olha para o céu de novo. Então, quem sabe, né, nós estamos precisando de novo daquela calma que o azul claro nos transmite. Então, o Cloud Dancer é aquele que dança nas nuvens, ou é o dançarino das nuvens. Mas a gente vai falar mais sobre nuvem aqui. Então, é um projeto de longo prazo, ele demora o ano todo, ele é definido por volta de setembro, para que os licenciados tenham à mão todo um dossiê do que fazer com a cor do ano. Então, imagina se você é uma Microsoft, que é um dos nossos licenciados, e você recebe aí a missão de ter que fazer algo com o branco. Eu concordo que foi muito revolucionário da Pantone, apesar de ser uma mensagem muito simbólica de paz, de recomeço, de detox, existe algo por trás que é muito provocante. E eu gosto muito dessa ideia do jogo dos contrastes. Eu acho interessante que você contou para a gente que teve o ano do vermelho, né, que foi logo depois da pandemia. E aí essa que era a minha dúvida, porque eu achava que tinha sociólogos e cientistas. Tem, né? Não são só pessoas... Essas pessoas que decidem cores em Nike e em outras grandes empresas que são convidados para fazer parte do comitê, eles são influenciados por tudo. Economia, as grandes coleções de arte que estão viajando pelo mundo. Então, qual que é a preferência nesse momento? Por exemplo, o desfile da Dior, como isso marcou, né? Como isso tem a ver com uma época que acabou, que foi o final da monarquia, o início da República. Então, existe um contexto sociocultural, econômico, até, por exemplo, ano de Copa. Por que eles escolheram branco? Porque o branco também é uma cor muito usada em esportes, né? Então, a gente vê que todas essas influências, absolutamente tudo que influencia o ser humano e o seu comportamento, é estudado, é revisado. Porém, vem várias propostas, né? Então, chega um que quer o marrom, outro quer o verde, outro quer o azul, e todos eles têm que ser convencidos uns pelos outros que, sim, a escolha certa é essa. Então, é uma coisa de comitê, sabe? Não é uma pessoa só, não é nenhum influencer, não é uma marca que vai se beneficiar depois, é totalmente anônimo e é um programa cultural. Ele não tem viés comercial. É claro que, depois, ele se torna uma grande âncora para você sair dali. E, outra vez, o branco... ele quebrou muito essa história, porque o branco é muito aberto. Quase todo mundo, nas suas coleções, tem branco. Então, cadê a novidade? Cadê aquele gancho que eu queria? Crie. Essa é a palavra. Eu fiquei bem entusiasmada com o Cloud Dancer, porque, eu não sei se eu acompanho a Bazaar in Tears, mas nosso primeiro ano, o ano passado, o tema eram os 4 elementos. E a primeira edição era tema água e ar, né? E a gente falava muito sobre o movimento das nuvens, o movimento das águas e do vento, né? Que leva conhecimento. E aí eu acho que tem um pouco desse respiro também, né? Essa coisa Sim. do movimento e do ar traz um pouco esse respiro. Não é à toa que vocês convidaram uma bailarina, né? Para interpretar. A gente vai mostrar o filme, né? Nós vamos mostrar um filme muito incrível, que é o Making of, da campanha da Cor do Ano, porque lá no site vocês vão ver as imagens já oficiais da campanha. Inclusive, tem um lugar meio escondidinho, mas tem. Se você quiser achar o press release, você tem acesso a todas as fotos oficiais da campanha. E esse making off, ele é um pouco assustador, porque é no alto, no rooftop de um prédio em Nova York, 7h, aquele frio, a menina subindo aquela escadinha, né? Então, vocês vão ver.
E foi assim que nasceu a imagem oficial da Cor do Ano. E eu me lembrei agora que ela, na fala dela, ela diz que ela percebe as cores com o movimento. Então, ela tem essa capacidade sinestésica de interagir entre movimento e cor. Isso é realmente muito interessante, porque, enfim, todos os artistas convidados pela Pantone normalmente têm uma expressão muito grande no mundo periférico ali da escolha da cor do ano. E a dança é uma delas, Cloud Dancer, né? E o vídeo é incrível. O vídeo é lindo, maravilhoso. E aí, enfim, passando para a arquitetura, né, saindo desses significados mais amplos das cores, eu converso... Engraçado, eu estava conversando outro dia com o Eduardo Longo, que é um arquiteto da Casa Bola, que acabou de abrir uma exposição, e a casa é toda branca. E ele me falou que ele quis o branco porque ele queria eliminar a arquitetura. Porque ele queria, de alguma forma, unificar, sabe? E aí eu queria saber de você, como que é usar o branco, né? É desafiador? É fácil? Como que é? Eu acho que o branco Bom, são muitos tons, né? Exato. Mas, assim, eu acho que ele é muito a base neutra de muita coisa, né? Ele neutraliza, ao mesmo tempo que ele também pode ser fundo de destaque de algo muito importante. Então, eu trabalho muito o branco nesse sentido, quando eu quero ressaltar a importância de outra coisa, como uma obra de arte, né? Ou um objeto antigo, um objeto de valor emocional. Então, é como um pano de fundo, é como a gente brinca, né? Uma tela em branco. Né? Então, eu acho que o branco proporciona isso. Ao mesmo tempo que eu acho que também o branco tem tudo a ver com a emoção que você está sentindo no momento. Como a gente falou aqui, como a Blanca falou tão bem, a gente está num momento de detox, né? A gente está todos procurando por desacelerar, né? Ter o seu momento. Spas, né? Que a Os gente estava falando. o wellness, né? O bem-estar. Então, os ambientes neutros, naturalmente, trazem um respiro. Calma, Um respiro, né? Lembrando que a gente está vindo do Mocha Mousse, né? Que foi do ano passado, que marcou realmente como o ano da neutralidade. E isso está expandido. Então, tem um pouco antes, durante e depois. Que a cor do ano, às vezes, ela aumenta a importância dela, ela acaba indo para outros anos. Eu não vejo o Mocha Mousse embora. Ou seja, ano que vem não vai ser vermelho. Eu não sei. Provavelmente. Eu nunca mais vou falar nada. Depois a gente fala para ela fazer uma aposta do qual será o ano que vem. É interessante você falar sobre... a gente queria até mostrar os projetos sobre o branco como esse lugar para receber a obra de arte, porque não é à toa que a gente tem o cubo branco, né? Na arte. Os artistas buscam, né, esse espaço neutro justamente para que a obra seja valorizada. Seja valorizada. Para que aquilo não compete um com o outro, né? E sim destaca. Exato. O branco cria muito contraste. O contraste. Exato. Ele é criado pelo branco. E outro detalhe que eu acho que é importante estar sempre pensando, que é aquilo que eu até comentei um pouco no início, eu acho que tem a ver, a cor ela não funciona sozinha, né? Ela sempre funciona junto com outra cor. Então, é isso, você está pensando nas cores da obra, o branco para neutralizar, às vezes você tem, um lugar que já é branco, e aí, se você tem um azul, né, o branco ele puxa um pouco, né, a relação das cores. Ele vai deixar o azul mais azul. Exato. Ele fica um branco azulado. Fica um branco azulado, enfim. Eu sempre falo da noiva entrando na igreja. Que cor ela tem que usar? Ela tem que usar branco. Por quê? Ela é a pessoa que todos vão estar olhando. Então, não importa a cor que seja a igreja, não importa onde seja o casamento. Ela vai brilhar. Ela vai brilhar, porque ela vai estar criando contraste com tudo que está em volta dela. Maravilhoso. Vamos ver um pouquinho os projetos? Eu tenho um projeto que eu queria mostrar, que é justamente uma obra de arte do Vic Muniz.
Você tem aí? Quem que está com... aqui são vários ambientes que a gente mostra que o importante são as texturas, né, ali no fundo branco, e aqui é o destaque da obra de arte, né, sem neutra, com a base neutra, onde a obra de arte, que é super colorida, um trabalho incrível do Vicky Muniz, ela ressalta. Legal. Tem mais aí, projeto? Você quer falar um pouquinho sobre esses outros? Os outros são vários exemplos de projeto onde o branco impera, mas está sempre valorizando ou destacando outros objetos, né? Sim, sim. E também a sensação que isso dá, né? A sensação do ambiente Mais calmo, né? todo branco, né? Ele dá essa sensação de calma, de paz, de tranquilidade, né? E muito a ver com o detox que a gente está falando. Com esse respiro, né? Eu acho que as pessoas hoje buscam muito isso. Eu tenho muitos clientes que chegam com essa demanda no escritório. Eu quero me desconectar, eu quero chegar em casa e ter uma luz gostosa, um espaço aconchegante, calmo, que me tranquilize. De fato, um ambiente que tem várias tonalidades, ele é mais vibrante, né? Não menos ou mais bonito, mas ele é mais vibrante. E vocês perceberam, acho que essa pergunta seria meio para as duas, depois da pandemia, se mudou um pouco esses desejos? Porque eu lembro que a gente falou muito, a gente ficou isolado em casa, e eu lembro da gente falar muito sobre o cocum, né, sobre a casa como esse lugar de proteção, e aí a gente... Acaba a pandemia, a gente sai e volta para aquela loucura do mundo fora. Eu imagino que as pessoas estão cada vez precisando mais desse lugar mais aconchegante, mais calmo. Olha, eu poderia falar a tarde inteira sobre essa questão da pandemia e a relação das cores na pandemia. Porque eu fiz muita live na pandemia. Não tinha outra coisa para Todos nós. Não, assim, mas principalmente cor. E a gente começou a falar muito das cores do bem-estar. E eu acredito que as pessoas, por estarem em casa, isoladas, elas começaram a perceber tudo que não ia bem naquela casa, que não estava em acordo com aquela personalidade. Então, as pessoas começaram a mudar suas casas e começou um movimento enorme de cores mais tranquilas, tá? Quando a gente fala cor, eu não estou falando de cor primária, eu não estou falando de cores... agora existem aquelas cores da dopamina. Eu estou falando simplesmente de tonalidades, tonalidades que fazem bem. A Pantone tinha bastante esse discurso, os outros birôs que eu represento no Brasil também, enquanto a moda começou a ficar totalmente neutra. Foi onde a moda e a arquitetura se rasgaram, uma para cada lado, porque as pessoas, às vezes, só se vestiam daqui para cima, para fazer a live. Quantas cenas não tem alguém saindo correndo, tá de underwear? Então, eu acho assim, isso é um assunto enorme para a gente pensar, porque nós sobrevivemos à pandemia, não foi pouca coisa, foram 4 anos. Eu que gosto de pessoas, eu quase fiquei doente, de verdade. Eu pintei a minha casa inteira na pandemia. Óbvio. Só que cada ambiente de uma cor diferente. Perfeito, isso é Dei você. uma surtada. Ainda está assim ou não? Não. Viu? Agora então, tá tudo branco. Gente! Mas é porque eu também, assim, logo antes da pandemia, eu tinha acabado de voltar do México, eu estava obcecada pelo barragão. Eu falei, cada ambiente de uma cor. E aí, agora, aí eu fico assim, querendo botar cor, eu falo, não, Roberta, calma, vamos manter o branco por enquanto. Não sei se eu vou aguentar muito tempo. Mas o bom é isso, a casa refletiu o que você está sentindo. Exato, e vai mudando, né? Mas, olha, não é todo mundo que sustenta uma cor, tá? Não é fácil, A cor ela pode ser muito... como é que eu posso falar? Ela fica muito presente, sabe? Ela manda em tudo, como o vermelho, que é a cor que isola todas as outras. Uma pessoa de vermelho aqui vai isolar todas as outras pessoas, todo mundo vai olhar para aquele ponto vermelho. Então, você precisa ser the woman in red, né? Tem que ser a mulher para sustentar aquela cor toda. Eu imagino uma casa de vários ambientes coloridos,
o que você não deve ter vivido ali, com as suas emoções, sobe e desce, né? Roller coaster, né? Cores fazem isso. Eu acho importante ressaltar, né, o que aconteceu na pandemia e pós-pandemia, né? Todo mundo viveu em ambientes com verde, descobriu, né, com paisagismo, longe da cidade, né? Descobriram o conforto ou descobriram o que é ter um sofá duro ou, enfim, uma cozinha, um armário que não funciona, né? E todo mundo foi buscar isso, né? E quando teve essa volta da pandemia, e aí a gente voltou para esse mundo cosmopolita, saturado e tudo mais, então todo mundo realmente quis buscar a qualidade de vida que a gente teve em casas de campo, enfim, ou Exato, exato. né? Então, hoje, os apartamentos, casas cosmopolitas, né, também estão se voltando para esse bem-estar. Por isso que bem-estar hoje é um tema completamente atual né? E tem a arquitetura biofílica, né? isso Isso é é uma outro coisa tema. muito interessante. Tarde toda, próxima tarde. Vamos, com certeza. Se deixar, a gente fica. Vamos. Até que horas a gente pode ficar aqui? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho das cozinhas verdes, né, que você comentou, para ver um pouquinho os projetos da Débora. A cozinha verde é esse caso que a cliente chegou com uma referência de ela falou, olha, eu quero uma cozinha que, para mim, tem muito significado, que é a cozinha da minha infância, da fazenda onde eu cresci, né? E eu queria algo parecido. Ela não especificou exatamente, eu quero esse verde, mas pedi para ela me mostrar uma foto, alguma coisa, e ela me mostrou uma foto e tinha era um verde meio esmaecido, uma coisa, né, um verde muito diferente. E eu assumo aquela coisa, né? Eu pego mesmo, eu vou até o fim nos detalhes, né? E aí fiz uma cozinha. Ornari comprou essa ideia junto comigo, desenvolvemos esse verde incrível, mas muito diferente, muito inusitado. Deixa eu ver se tem essa cozinha, tá? E aí e cozinha é a alma da casa, né? É onde a gente se nutre, é onde a gente alimenta quem a gente gosta, né? Então, e olhar para a cozinha como uma cozinha de estar, foi o que eu fiz nessa cozinha. Então, ela tem uma mesinha antiga, ela tem esse verde lindo. A gente fez, junto com a Ornari, um armário tipo vitrine de farmácia, que é incrível. Dentro do armário, a gente revestiu com um revestimento também todo delicado, trouxe um pouco da madeira de demolição, desenhei o ladrilho hidráulico, resgatei essa relação, essa afetividade, essa memória que ela tinha. E também a madeira de demolição, né, com alma, né, com que eu brinco que é a beleza da imperfeição. Né? Até tem uma coisa muito engraçada, mas a madeira está muito marcada, né? Sim, esse é o bonito da coisa. Exato. É exatamente essa a ideia, né? E aí a Ornari desenvolveu a cor com vocês. Desenvolveu e virou um sucesso. Acho que no meu Instagram é a mais instagramável até hoje. Vieram várias. Aqui tem essa outra também verde, mas é um outro tom de verde. É uma outra proposta. Essa é uma terceira. Também. Nossa, você viu? Olha. São vários tons de verde, né? E eu acho que o verde tem muito essa alma, né? Tem essa memória e também tem até a ver com biofilia também. São vários, né? Com afetividade, de você ter uma relação com o seu ambiente, né? Que te traz memória, que te faz bem, né? Legal. Imagina essa cozinha que eu contei no início. Quando a cliente viu
pronta, ela falou, nossa, olha, ficou até arrepiada, mas ela falou, nossa, estou me sentindo na minha casa, né, de infância. Ah, né? legal. Tipo, acho que até cheiro tinha, sabe? Assim, muito legal. Muito legal bacana. conseguir esse resultado, né? Bacana. Bacana. Foi super. Não, e algo interessante sobre o verde é a cor que vocês mais vão ver na sua vida toda, por causa da natureza, por causa da vegetação, Amém, amém. por causa Assim, dos legumes. Amém. Então, se a gente pensar, é nessa escala, verde, marrom e azul. Né? O verde por causa das plantas e dos legumes e tudo, e o marrom por causa dos solos, né, das pedras e tal, e o azul por causa do céu. Ah, que lindo. E eu queria perguntar para você, Blanca, sobre essa questão do tempo, né, das tendências e dessas mudanças das cores, né? Porque a gente, né, vindo da Bazar, que fala muito sobre moda, as tendências, o tempo das cores são muito rápidos, muda muito. E aí, quando a gente vai para o mercado de decoração, eu entendo que é um outro processo, é um outro tempo, e que essas mudanças são um pouco mais... É uma transição, não tem tanta ruptura, né, quanto tem na moda. E aí você estava falando sobre isso. Por mais que o ano passado tenha sido o moca, agora o branco, depois uma outra cor, existe uma coisa, né, uma transformação mais harmônica e lenta, né? Conta um pouquinho sobre qual é a percepção da Pantone sobre isso. Eu vou falar até da minha percepção, da minha experiência, até com o mundo dos arquitetos, o mundo da construção civil, o mundo da materialização das cores, né? Em 2012, eu resolvi que eu também teria um novo público interessado em Pantone, que soubesse aplicar Pantone, que seriam vocês, arquitetos. Porque, muitas vezes, o arquiteto ele segue apenas aquilo que tem disponível no catálogo do fornecedor. E o fornecedor, diferente da Ornari, pouquíssimas vezes vai querer desenvolver o Pantone XYZ, que a pessoa viu lá entre 3.000 cores, ela quer exatamente aquele tom. Então, isso era muito novo na arquitetura. Mas a gente já estava percebendo, a gente que vem também muito do mundo da moda, eu fiquei 15 anos vendendo estampas exclusivas para todas as marcas. Então, a gente começou a perceber que, quando a gente falava de desfiles, quando a gente falava de designers internacionais, os arquitetos se interessavam muito. Então, a gente pode dizer, sim, que até um certo momento da década passada, a gente teve a influência muito grande, principalmente de desfiles, de marcas de grandes designers, que realmente impactavam demais na moda. O Dior fazia um dia, no dia seguinte estava no Bom Retiro. Era uma coisa muito impressionante. Hoje em dia não é mais assim. Era o fenômeno do fast fashion. E isso impactava a arquitetura de uma forma mais lenta, porque, enquanto eu lanço 2 birôs de tendência para moda por ano, para arquitetura eu só vou lançar 1, porque a gente está falando de matérias-primas muito complicadas para seguir cor. Só que, hoje, tudo isso mudou. Hoje em dia, está tudo muito fluido, e eu não vou dizer que são mundos separados, mas eu vou dizer hoje, o que influencia mesmo é o DNA de uma marca e, principalmente, a característica do arquiteto, que sabe infundir a sua personalidade, a sua autoralidade dentro dos seus projetos, e passa a ser conhecido pela arquiteta que faz cozinhas verdes, pelo arquiteto que só trabalha com neutros, por outros arquitetos que trabalham com muita cor, e por aí vai. Então, hoje em dia, acho que fica muito mais difícil eu cravar essa realidade que eu conseguia cravar na década passada, porque existe a autoralidade, e a criatividade está muito mais em alta do que seguir os outros. Então, hoje, o arquiteto ele vai buscar uma referência local, ou uma referência histórica, ou uma referência, talvez, em grandes marcas, ou, por exemplo, as divas, né? Eu tenho um amigo que está aqui, inclusive, que está fazendo todo um estudo sobre as cores que as divas usavam. Então, estamos falando de divas dos anos 30, 40, 50, ele está rindo ali.
Então, a gente sabe realmente que, se a gente quer fazer uma casa para Marilyn Monroe, por exemplo, não vou ver minhas referências no desfile da Dior. Eu vou ver minhas referências dentro de toda a história desse ícone. Então, hoje em dia, eu não sei se isso é uma coisa muito da minha visão, tá? A gente percebe muito o Pantone Color Institute também indo para esse lado do autor, do DNA, de quem você é, o que você representa, o que você quer falar. Como você vai falar isso através da cor, né? Então, saber, estudar a cor se tornou algo muito mais importante no mundo da arquitetura, e a gente está aí, um grande sucesso dentro do mundo da arquitetura, com material que não foi desenvolvido, a princípio, para o mundo da arquitetura. Legal, bacana. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre essa tendência? Eu acho que é o mundo, é o autor e o cliente, né, também. É Sim, isso. sim, porque o cliente também sabe quem ele é e sabe o que ele quer. Exato. Hoje é muito difícil, eu não sei se eu estou errada, porque eu não trabalho diretamente com o cliente, mas eu acho que você querer colocar o seu estilo na casa de outra pessoa, acho que é uma coisa muito inversa ao que é hoje a modernidade, ao que hoje deve ser feito. Não, acho importantíssimo isso que você falou e reflete o que a gente estava conversando, de que a casa espelha a pessoa. O arquiteto tem que ser apenas o condutor daquilo, porque o cliente sabe exatamente o que ele quer, mas ele não sabe como. Né? Então, a gente tem que, como bom profissional, que tem que fazer essa leitura, ter essa escuta atenta e traduzir isso, né, em espaços, ambientes, em arquitetura. E aí eu imagino que isso é muito mais sobre a infância do cliente do que sobre o desfile da Dior, assim, né? Então, eu tenho projetos, como eu disse, hipercoloridos e super neutros, mas eles espelham exatamente a moradora. Né? Muito legal. Acho que a gente podia abrir para pergunta, né? Como que a gente faz? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oba! Faltou apresentar a Mônica, que ela é de uma empresa chamada Códigos Futuro, que organiza eventos com empreendedoras do mundo da moda, e trouxe especialmente a Blanca para nossa palestra. Obrigada, Esther, pelo carinho e oportunidade. Para a Blanca, eu gosto sempre de entender as origens, como começa. Então, você virou uma especialista de cor. Mas como foi sua trajetória, isto é, o que você estudou, como você se formou e como você chegou aonde chegou? Bom, em primeiro lugar, eu tive a sorte de trabalhar com a mesma coisa por mais de 3 décadas. Então, querendo ou não, eu tive que me especializar e, principalmente, conseguir compreender, quando eu mostrava algo, a resposta na pessoa. Então, em primeiro lugar, eu trabalho para vocês. Eu não trabalho para mim. E eu fui ganhando expertise em todas as indústrias possíveis. Eu fiz tudo que vocês puderem imaginar e um pouco mais. Desde jornalismo, que eu também fiz faculdade de jornalismo, adoro esse ramo, até, por exemplo, fazer uma coleção de rejuntes, porque rejunte é uma cor que você não quer ver. Então, agora eles querem uma coleção de rejunte. Então, isso foi bastante complexo. E eu comecei sempre com pluralismo. Eu sempre tive, na minha educação, uma grande fertilidade em termos de trabalho de artes. Então, eu estudava piano, violão, artes plásticas. Eu me formei na Pan-Americana de Arte como desenhista. Então, eu estudei todas as formas de fazer arte e eu preferi a do desenho. Foi como eu me formei, foram 4 anos. Depois, na época que eu me formei administradora de empresas, porque não existia faculdade de moda. Então, eu fui fazer o SENAC. No SENAC, foi outra formação de 4 anos, eu saí de lá estilista de moda. E, antes de me formar, eu ganhei o concurso da Lycra e participei de 2 grandes desfiles
que realmente me colocaram dentro do mundo da moda, e foi quando eu percebi que eu queria trabalhar com a tendência. Eu queria trabalhar com um passo antes, que eu não estava para todo aquele glamour de desfilar, de abrir uma marca minha própria, porque eu estava prontinha para fazer isso. E eu aprendi, sozinha, a fazer a modelagem, porque, como as modelistas eram muito caras, e eu nunca tive subsídio de nada. Tudo que eu construí, que eu consegui até hoje, foi trabalhando. Eu nunca tive inversão de capital, como existe hoje. Então, eu queria fazer as minhas coleções. Eu ganhei 60 quilos de lycra. Imagina, eu tinha 20 e poucos anos. Eu fazia os biquínis e ia vender no fim de semana lá em Boiçucanga e Camburi. E eu não tinha nem carro para chegar em Boiçucanga, ou eu ia de carona, ou eu pegava carona. Enfim, as coisas... Eu fiz muita coisa maluca, tá? E não, o resultado está aqui. Eu acho que tudo me trouxe referências. E o que eu mais amo na vida é viajar. E eu tive essa experiência de viajar 2 a 3 vezes por ano para Paris. De Paris, eu ia para outros lugares. Então, eu tenho amigos e família no mundo todo. Eu podia ficar, acho que, um ano inteiro viajando pelo mundo sem ficar em hotel, de tanta gente que eu conheço. Mas não tenho tempo, né? Porque eu tenho que estar aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho 2 empresas. E eu realmente adoro o meu trabalho. Eu acho, sabe, Mônica, que isso é muito importante. Quando a gente gosta do que faz, a gente atrai pessoas que também gostam. Então, eu tenho muitas pessoas ao meu lado que também amam o que fazem, que me ajudam muito a crescer. E eu espero, de verdade, que a gente continue, né, muito amigas e trabalhando em outros projetos também. Eu quero agradecer muito você por ter estado aqui com a gente. Adoro o seu veículo. Já vendi assinaturas da Harper's Bazaar. Ai, que legal. Já vendeu biquíni, a assinatura da Harper's Já Bazaar. fiz de tudo. Não, vamos parar, porque tem muita coisa, muita coisa. Sim, empreendedora nata. Desde criancinha que eu gostava de trabalhar, assim, de fazer de conta que eu estava trabalhando. Mas Eu conectei com a Pantone porque eu trabalhava com birôs de tendência. Então, quando eu resolvi na época sair... que nem tinha internet, né? Era não tinha outra internet. história. Eram malas e malas que a gente trazia do exterior e depois fotos. Eu me lembro tanto disso. A gente saía para fotografar a vitrine à noite em Paris. E a gente encontrava todo mundo, Paris, Milão, Berlim, e a gente sabia os lugares certos, né? E as vitrines, eles não deixavam, eles quebravam as nossas máquinas. A gente não podia fotografar a vitrine durante o dia. Então, tinha que ser à noite. E eram aquelas câmeras enormes que você tinha que carregar um monte de coisa. E acabava a bateria. Quer dizer, nem tinha bateria, né? Porque era filme. Chegava no Brasil, tinha que revelar todos aqueles filmes e vender aquelas fotos, né? E muitas fotos a gente nem vendia, porque não dava tempo de vender tudo. Então, quando eu fazia essas viagens para o exterior, até grupos eu levei para o exterior, eu me deparava com inúmeros veículos, né? Eu adoro coisa impressa, publicações. Uma dessas publicações era a Pantone. Então, eu vendia a Pantone através da Mode Information. Eu trabalhei com a Mode Information 20 anos. E eu tinha 18 casas editoriais que eu representava aqui no Brasil, do mundo todo. E, com a entrada da internet em 2000, os meus clientes foram embora. Fiquei lá, todos os meus assinantes de Harper's Bazaar, Vogue, Elle e tal, já conseguiam comprar isso sozinhos, não precisavam mais da belezinha aqui. E eu tive que me reinventar. Eu já trabalhava com a Pantone há alguns anos, mas, a partir de 2000, eu resolvi investir muito forte na Pantone. Estive na Pantone, nos Estados Unidos, inúmeras vezes. Numa dessas vezes, eu quis fazer um curso de aprofundamento para me tornar expert. Então, eles me levaram nos laboratórios. Eu tenho tudo isso registrado, né? Porque eu adoro fotografar, filmar, estou filmando. Então, eu voltei muito mais sabedora, por exemplo, de como você constrói uma cor e o que é o tal do círculo cromático. E depois, Mônica, finalizando aqui, eu desenvolvi metodologias para fazer treinamento de criativos.
Então, se você quiser ser mais criativo, ou você achar que pode ser mais criativo, vem me procurar. Porque, realmente, sabe, tudo na vida é questão de detalhe, é questão de estudo, é questão de aprofundamento. E você falou que você fez esse curso na Pantone. A Pantone oferece curso para quem quiser Não, fazer? não, porque Você que conseguiu como ali. eu já era a maior vendedora de Pantone da América Latina, eles falaram, deixa essa louca aí andar nos nossos Entendi. laboratórios, filmar tudo. Então, Legal. assim, vocês não sabem que coisa impressionante que é uma prensa, não, é prensa, eles chamam de prensa, é o que é uma impressora imprimindo as páginas que vão depois virar o livro. Assim, lindo, aqui é lindo, né? Quem gosta aquele cheiro de Gosto de tinta. papel, E a impressão, o tingimento dos tecidos em algodão é completamente diferente. E o laboratório, onde o cara faz, por exemplo, uma cor customizada da Tiffany's, é assim, é demais. Eu tenho vontade de abraçar aquele cara, porque ele está ali com um pingo aqui, um pingo ali, ele faz uma cor maravilhosa. E ele sabe repetir a cor. Então, não é só assim, no oba-oba consegui uma fazer um fórmula, né? Tiffany. Não. Eu vou fazer esse Tiffany já desde 1987. A Pantone fez customizada. São 6 cores que a Tiffany's compra até hoje, os direitos de reprodução da cor Tiffany, que é só legal. da Tiffany. Muito legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Perguntas. Amei todas as informações que nós pudemos ter, mas eu queria perguntar para a Débora por que essa escolha pelas cores, porque é uma característica realmente muito marcante, diferente de muitos profissionais. E você se especializou realmente, e você coloca isso no seu portfólio, no seu Instagram, com bastante força. Então, é porque você quer, né? Então, eu queria que você comentasse por que essa linha, o que traz de resultado e tudo. Eu gosto da diversidade, né? Eu acho que todas as cores, eu estava até falando isso com a Blanca, todas as cores são bonitas, né? A gente e é tão bonito quando a gente aprende a fazer um bom projeto com uma cor que de repente você não era muito fã e de repente você vê um projeto ali que você consegue se superar. Eu tenho um caso, que você falou de roxo, mas eu tenho um caso com um sofá roxo. A cliente queria um sofá roxo. Virou uma coisa incrível, né? Que não tinha quem entrasse na sala e não falasse, nossa, que máximo, que composição incrível. Eu joguei um azul marinho junto. Então, aí a composição exato. faz toda a diferença. Então, eu acho que, mais respondendo a sua pergunta, eu acho que a cor espelha quem você é. Então, eu acho que tem muito a ver com o cliente, com o que você deseja daquele espaço, porque eu acho que o meu objetivo é sempre que o espaço, o projeto, reflita o cliente, que o cliente chegue em casa e se sinta em casa, de fato, e não que alguém impôs aquilo para ele, né? Então, acho que é por aí. Eu imagino que a cor é um entre muitos recursos que você usa, né? A textura, né? Exato, daí você Mas, faz a composição. mas realmente a cor é uma coisa que mexe muito com as pessoas e que tem muita, né, sensações, a coisa da personalidade. Então, acho que é uma estratégia, né, que você tem para trazer a personalidade do cliente. E eu tenho esse mix diferenciado de cores porque os meus clientes são diferentes entre eles. Cada um é de um jeito. Eu tenho o casal recém-casado, eu tenho o casal que tem uma família inteira e netos, enfim. Né? Tem gente lá, então deixa para ela. Pronto. Alguém pode ir? Tem uma outra lá atrás. Olá. Minha pergunta é para a Débora. Eu gostaria de saber assim, se você atende uma demanda específica do cliente, quando ele tem uma necessidade específica, o desejo de ter uma determinada cor no ambiente, ou se você estuda a psicologia da cor, né? Porque, às vezes, a intenção do cliente, o desejo dele para um determinado ambiente vai contra a psicologia da cor, a aplicação da psicologia da cor, né? Como é que você lida com relação a essa questão?
Bom, você me perguntou se eu atendo a alguma específica, eu vou te responder que eu atendo a todas. Né? O cliente chega, eu faço uma leitura realmente muito aprofundada. Né? E eu realmente não levo o estudo da cor para o projeto, porque eu acho que o estudo da cor ele pode ser conveniente ou não. Eu sou muito mais intuitiva. Eu me considero muito mais intuitiva e acho que isso realmente é um grande diferencial. Né? Aquilo que a gente estava conversando de ter uma escuta atenta. Eu acho que eu não estou presa ao projeto, eu estou presa àquela emoção do cliente, aquilo que ele quer, qual é a necessidade. Por aí. Então, você segue a tua intuição daí. É, minha intuição que conversa, né, que atende às necessidades, ao sonho do cliente. Né? Como eu disse, assim, eu acho que um bom profissional ele é um condutor das escolhas do cliente. Porque, na verdade, quem escolhe tudo no meu escritório é o cliente. Parabéns, lindo trabalho. Olá, eu sou Rose, arquiteta de Goiânia, e aproveitando a Branca aí com essas 3 décadas de estudo da Pantone, trabalhando com cor, a minha pergunta, por trabalhar muito nessa área também, você realmente acredita na cura através das cores? Nossa, obrigada pela pergunta. Essa pergunta, assim, a gente já está num momento especial e essa pergunta é muito especial. Eu digo que, hoje em dia, inclusive, uma das coisas da mensagem da cor do ano é ser uma cor que cura. E eu achei isso bastante instigante, porque não é que ele vai curar através de algo que já existe. É simplesmente porque a cor tem essa mensagem psicodinâmica, então ela vai te trazer mais ruído ou mais calma. Porque existem cores barulhentas e cores calmas. Existe algum momento em que a cor barulhenta vai ser a tua cura para uma melancolia, uma depressão, então você precisa daquela coisa para te animar. Em outro lado, se você for muito ansioso, está com muitos problemas, burnout, você não pode ficar num lugar com cores barulhentas. Então, não só a cor cura, como a cor também perturba. Então, eu acredito... Sim, exatamente. Eu que pergunto, será que você sabe a cor que te cura? Será que você já parou para pensar por que uma cor te faz bem? Por que você escolhe uma cor e não a outra? Sim, porque esse elemento de cura, hoje em dia, na nossa sociedade frenética, ela é muito importante. Então, eu agradeço você ter feito essa pergunta. E, de novo, é uma pergunta que pode trazer muitas respostas. E não é uma coisa, eu vou dizer, eu não quero entrar no espiritual, tá? Porque no espiritual a gente sabe muito bem que as cores são extremamente importantes. O bispo usa roxo, na Umbanda brasileira a gente usa o branco. Então, existem muitos significados esotéricos da cor, e eu não quero ir por aí. Eu quero ficar na cor natural, e a gente tem um projeto chamado Mandala das Cores, a Mandala Mineral, que fala muito sobre essa homeostase. Homeostase é o equilíbrio do meio ambiente que a gente pode conseguir através das cores. Profundo. Eu queria fazer mais 10 perguntas e a gente não ia acabar nunca, mas obrigada pela resposta, Branca. Veio para mim, que bom. Mônica, você pode. Eu vou fazer uma pergunta que a gente conversou. A Blanca, na conversa que a gente teve, falou que a gente vive no momento do marketing da experiência, que conecta muito do que eu estudo, que é o luxo, enfim, e o que a gente vive aqui também.
Só que a Blanca falou que o futuro é o marketing da alma. Você pode explicar melhor isso? Olha, isso é algo que eu estou só arranhando, é uma coisa muito, muito embrionária ainda. Eu vou falar um pouquinho de onde que veio essa evolução do marketing. Como eu trabalho há 3 décadas, eu trabalho até um pouco mais, mas vamos dizer 3, vamos parar aqui. No começo da minha trajetória, as pessoas nem sabiam o que era a palavra marketing. E, sinceramente, muitas pessoas tinham medo de abrir um departamento de marketing, porque aquilo só ia consumir dinheiro, aquilo não servia para nada. Né? E, hoje em dia, a gente sabe que marketing é a maior ferramenta da venda. Hoje, sem o marketing, não acontece a venda. Aí foram evoluções ao longo das décadas. A gente chegou no marketing do consumidor. Finalmente, o mercado começou a perguntar: o que você quer? Caramba, você não compra o que eu tenho, mas o que você compraria? O que você quer? Então, foram décadas e décadas em cima de saber quem era o seu consumidor, faixa etária, quantas televisões tem em casa. Não, cada coisa que eles inventaram para poder entender o consumidor. Ótimo. Uma vez compreendido esse estranho que é o consumidor, eles quiseram entender como que eu chego na emoção dessa pessoa. Como que eu faço essa pessoa chegar às lágrimas? E a Pantone entrou muito forte aí, porque aí você precisa da cor. A cor é um detonador de sensações, de sentimentos. E nós estamos ainda nessa época do marketing experimental, experiencialista, enfim. E eu fico me perguntando para onde vai. E eu já começo a perceber algumas marcas e alguns movimentos que levam você a querer falar com a sua alma, falar com o seu lado espiritual. Eu não sei como isso vai acontecer, porque existem muitas correntes espirituais no mundo, mas eu acho assim, se eu conseguir falar com a sua alma, você está fechado para sempre comigo. Porque você vai interagir comigo num nível muito especial e num nível muito fora do materialismo. Então, aí o marketing vai perder a função de ferramenta de venda, porque a gente vai apenas se conectar, a gente não vai ter mais nada para vender. Então, como eu te falo, existe um movimento, sim, da gente chegar nesse marketing da alma, mas esse movimento tem que ser muito respeitoso e ele tem que abarcar todas as religiões. E eu acho que a cor ela é um elemento muito importante nesse momento, porque a gente pode falar muitas coisas apenas vendo uma cor. Então, para a gente parar e prestar atenção nas cores que estão em volta de nós e o quanto que essas cores estão interagindo com a gente o tempo todo. Uma excelente reflexão. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todas. Essas moças vão continuar aqui mais um pouquinho com vocês, se vocês quiserem tirar fotos, acho que elas permitem, juntas, abraçar, ou conversar, trocar uma ideia. Acho que é importante, porque é isso que a gente está aqui, para vocês se conectarem todas. Isso que você falou, quem sabe, com as cores que estão todas vestidas, a gente se comunique mais. Muito legal. Obrigada. Então, bem-vindas, continuem aqui. Vamos todas ficar perto, tá bom? Parabéns.